Olá, você vai ver nesta edição. TCE alerta municípios sobre gastos com pessoal. Tribunal de Contas promove capacitação sobre inteligência aplicada ao controle externo. Lei Geral de Proteção de Dados pauta reunião entre servidores da TI e o FMT. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso emitiu 84 alertas em 2019 aos municípios que atingiram limites referentes aos gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 6 deles ultrapassaram o limite de 54%. E é por meio dessas notificações que o TCE alerta para que as unidades gestoras regularizem essa situação para evitar prejuízos maiores, como a perda de transferências de recursos do governo federal. Está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Cabe aos tribunais de contas o alerta aos poderes e órgãos quando constatarem que o montante da despesa total com pessoal ultrapassa 90% do limite, que é estabelecido pela lei, em 54% para o Executivo. E é isso que o Tribunal de Contas de Mato Grosso vem fazendo continuamente. Acontece que desde o terceiro quadrimestre de 2018, ao invés de aguardar a prestação de contas feita pelas unidades gestoras de maneira eletrônica por meio do sistema Aplique, e que nem sempre ocorre dentro dos prazos estabelecidos, o TCE agora também utiliza outra fonte de dados e informações oficiais: o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, da Secretaria do Tesouro Nacional. A partir desse terceiro quadrimestre, a gente começou então a utilizar essa informação da STN para poder chegar a essa conclusão, mesmo que ainda sem fazer uma auditoria, uma fiscalização para conferir se os dados são fidedignos ou não, mas para poder dar uma tempestividade a esses alertas no Tribunal de Contas. Em posse desses dados, que são disponibilizados pelo Tesouro Nacional por quadrimestre ou semestre, dependendo do número de habitantes do município, a Secretaria de Controle Externo, Receita e Governo do TCE de Mato Grosso faz análises manuais e em bloco dos registros fiscais de cada prefeitura e envia os relatórios de acompanhamento aos respectivos conselheiros relatores, que então emitem os alertas conforme a situação fiscal encontrada em cada unidade gestora. O alerta tem seu valor porque o fiscalizado, o prefeito, o governador do estado, ele é avisado, é alertado pelo tribunal: olha, o seu limite de gasto com o pessoal está dentro do alerta de 90%, está dentro do limite prudencial, extrapolou o limite da LRF. Dentro desses limites, desses alertas diferenciados, a própria lei estabelece providências. Então, a partir daí, mesmo com a obrigação do gestor inexistindo o alerta, é importante que o órgão de controle o faça. E foi por meio dessa fonte que o TCE mato-grossense já emitiu em 2019 84 alertas. Foi identificado que somente no segundo quadrimestre deste ano, 14 municípios estiveram no limite de alerta de 90%, 11 no limite prudencial de 95% e 4 municípios já estouraram o limite de gastos com pessoal. Daqueles que prestaram conta semestralmente, 17 estão no limite de alerta, 6 no prudencial e 2 já estão acima do máximo estabelecido pela legislação. Além da atenção a esses gastos por meio dos alertas, o TCE de Mato Grosso ainda analisa o histórico do exercício fiscal das unidades gestoras nas contas anuais de governo. E o descumprimento do limite de gastos com pessoal pode acarretar na emissão de parecer prévio contrário à aprovação do balanço de governo e a consequente reprovação dessas contas pela Câmara de Vereadores, além de outros prejuízos imputados ao município. E aí vem a inexigibilidade do gestor, vem alguns problemas ao próprio município em termos de certidão, em termos de busca de convênios,
E fora o tribunal ainda existe essa situação da própria Secretaria do Tesouro Nacional. Ao limite estar estourado, a Secretaria não vai dar o aval, por exemplo, para operações de crédito. O Tribunal de Contas de Mato Grosso, em parceria com a Atricom, realizou a capacitação em inteligência de controle. Foram apresentadas palestras e exposições com o objetivo de alinhar as ações fiscalizatórias. Durante 3 dias, cerca de 40 servidores dos Tribunais de Contas do Brasil participaram de uma capacitação sobre inteligência de controle na Escola Superior de Contas do TCE de Mato Grosso. Essa reunião faz parte do calendário da Rede Nacional de Informações Estratégicas, a Infocontas. Nós ficamos responsáveis por essa etapa aqui em Mato Grosso, que é a capacitação na doutrina de inteligência para os integrantes das unidades de informações estratégicas dos demais tribunais de contas. Então nós estamos recebendo aqui hoje mais de 20 tribunais de contas para essa capacitação na doutrina de inteligência. A palestra foi realizada pelo assessor técnico do gabinete do conselheiro interino João Batista Camargo, Carlos Roberto Tacal. Os tribunais de contas do país, eles precisam intercambiar informações, tá? E esse intercâmbio ele é preciso ser feito de acordo com algumas regras, tá? Então tem princípios, normas, técnicas para produzir conhecimentos, para transmitir, né? E para bem entender e bem utilizar informações. Debater esse assunto tem como finalidade ampliar o conhecimento sobre inteligência no controle externo e alinhar os mesmos entendimentos entre os tribunais de contas do Brasil. Sempre que se trabalha essa expertise, essas trocas de informações, esse intercâmbio de informações, se aperfeiçoa o trabalho dos tribunais de contas, que são essenciais para os serviços públicos se aprimorarem, é essencial para que se tenha maior efetividade no controle das contas públicas. Que a gente possa aí, além de compartilhar informações, conhecimento, né, que a gente possa agregar aí novas informações, novos conhecimentos para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, né? Lei Geral da Proteção de Dados foi a pauta de uma mesa redonda realizada por servidores da TI do TCE e professores da Universidade Federal de Mato Grosso. Confira como foi. Foi-se o tempo que os profissionais da área da tecnologia da informação estiveram apenas focados em manutenção de máquinas e desenvolvimento de sistemas. Com a infinidade de informações, especialmente virtuais, geradas por todos nós hoje em dia, respinga nesses profissionais a governança e a segurança desses dados. Uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, conhecida como LGPD, foi sancionada recentemente com a finalidade de resguardar os cidadãos em relação ao uso dessas informações pessoais armazenadas nos bancos de dados das instituições. E essa foi a pauta de uma mesa redonda realizada pelo Tribunal de Contas em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, no Espaço Lio Arruda. E foi por meio desta iniciativa que os servidores que atuam na Secretaria de Tecnologia da Informação do TCE puderam conhecer os principais pontos envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, como o escopo de aplicação e ainda os princípios de tratamento desses dados. A área de TI, ela é a grande, vamos dizer assim, geradora e também mantenedora de dados. Ela tem que ter conhecimento desses novos termos, né? O que é um dado pessoal, o que é um dado pessoal sensível, né? Como se dá a questão da coleta, a questão do armazenamento, a questão da remoção dos dados, né? Que tipo de informação você precisa do consentimento do usuário, né? Qual informação pode ser de legítimo interesse do serviço do Tribunal de Contas. Por ser detentor de muitas informações ligadas às unidades gestoras e aos gestores e servidores públicos e às ações delas decorrentes, há a preocupação do TCE em saber mais sobre as responsabilidades previstas nessa lei. A nossa grande preocupação é atender aos princípios de transparência da administração pública, a lei de acesso à informação, sem
incorrer em dano à imagem de nenhum fiscalizado, de nenhuma pessoa natural, por conta de divulgação indevida, de divulgação equivocada de dados sensíveis, de dados que não possam ser divulgados sem a permissão do titular desse dado. Essa sanção pode ser desde ser solicitado um relatório, né, para o órgão em que houve o vazamento, até multas mesmo, né? Multas em que pode ser de 2%, pode chegar até 5% do lucro dessa empresa. No caso, se você for pensar em um órgão público, né, isso daí pode gerar sanções administrativas para os mantenedores desses dados. Desde a sanção dessa lei, além de iniciativas como essa mesa redonda, o TCE vem adotando medidas a fim de adequar-se aos dispositivos da LGPD. A exemplo do que fez a Secretaria de Controle Externo, Previdência. A gente tem uma série de informações referentes aos aposentados e pensionistas, inclusive informações sensíveis que são muito particulares da pessoa, como laudos médicos, por exemplo. E a preocupação do Tribunal de Contas na adequação a essa nova lei é não expor essas pessoas, não expor esses dados sigilosos. Tanto é que de imediato a gente já retirou do nosso site os documentos externos que contêm essas informações. Então hoje, em uma consulta de aposentadoria e pensão, as pessoas só têm acesso aos nossos relatórios. E as discussões ligadas à LGPD não devem parar. Novos debates estão previstos para 2020. As lideranças da instituição, a gestão, os gestores, eles também terão atribuições, obrigações, responsabilidades no âmbito dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Pretendemos, então, no começo do ano que vem, começo de fevereiro, fazer uma nova mesa redonda com esse público. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Para você, uma excelente semana e até mais!